esses judeus foram protegidos militarmente, financiados, impulsionados pelos governos israelenses. E não só pelos governos da direita sionista, pelos governos da dita esquerda sionista também, porque desde o primeiro momento dos acordos de Oslo, esses assentamentos foram estimulados. Por que eles foram estimulados? Porque esses assentamentos impedem os palestinos de terem um território contínuo. E sem território contínuo não há Estado. Como é que você constrói um Estado? Armaram uma arapuca para os palestinos, né? Como é que eles vão conseguir se organizar como um Estado palestino? Por estratégia expansionista mesmo, para poder anexar tudo mesmo e acabou. Né? Então, de acordo aí com o Breno, aí, realmente, Israel não quer saber de dividir as terras. Eles querem tudo para eles mesmo, é isso aí. É complicado, hein? Sem território contínuo. Não dá. Não é? Então, o Israel começa a sabotar Oslo no exato momento em que o assina. Demora um tempo e os palestinos se dão conta que tinham entrado numa roubada. Que os acordos de Oslo eram uma armadilha. Como é que é aquele filme dos dois caminhoneiros? É cilada, Bino. Foge bem, é cilada, Bino. É cilada, Bino. Os palestinos se dão conta disso. E aí começa a segunda intifada. A segunda intifada começa em 2001. Numa ação arrogante do Ariel Sharon, que na época era deputado do Likud, era um deputado de oposição, o governo era trabalhista. O Ariel Sharon, que depois viria a ser primeiro-ministro do país, o Ariel Sharon invade uma área sagrada dos muçulmanos em Jerusalém. Isso é visto como um insulto e é o gatilho para uma nova intifada. Mas a razão principal da intifada era o evidente descumprimento dos acordos de Oslo. Essa nova intifada vai durar de 2001 a 2005. E em 2005, Ariel Sharon era o primeiro-ministro, se chega a um acordo de paz sobre a intifada. Esse acordo de paz, ele teve vários itens e ele não foi organizado de uma maneira formal, ele teve vários momentos, mas basicamente os acordos, a segunda intifada é concluída com o seguinte pacto: os palestinos que tinham se rebelado cessam as hostilidades contra Israel. Tanto as forças do Hamas, que então já existia, quanto as forças da OLP, que controlava a autoridade palestina, cessam quaisquer tipo de ataques a Israel. Em troca, Israel retira os colonos da faixa de Gaza, que era um lugar onde era pequena a presença de colonos judeus ilegais. O grosso da colonização ilegal é na Cisjordânia. Então, Ariel Sharon tira cerca de 5.000 colonos, à força ele tira, da faixa de Gaza. Ariel Sharon apresenta isso como um ato de bondade dele, um ato de generosidade gentileza dele. Mas na prática é produto das negociações para pôr fim à segunda intifada. E ele manda esses 5.000 colonos para dentro de Israel. Para dentro de Israel. Para dentro de Israel. Depois eles devem ter... O segmento desses 5.000 eu nunca fiz. Pode ser que tenham ido depois a Cisjordânia. É possível fazer isso. É possível. Teria que pegar os registros, não é fácil isso. Eu trabalho em 5.000. Teria que ter acesso às documentações israelenses. Bom, o outro acordo que é feito é no interior da autoridade palestina, mas é um acordo tratado com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a Rússia naquele momento. Qual era o acordo? Terminava a intifada, Israel tirava os colonos da faixa de Gaza e a autoridade palestina retomava o espírito de Oslo. Por esse acordo, a autoridade palestina faria eleições presidenciais em 2005. O Arafat, líder histórico do LP, primeiro presidente da autoridade palestina, ele tinha falecido em 2004. Então, esse pacto, que foi assinado no início de 2005, determinava eleições presidenciais da autoridade palestina em 2005 e determinava eleições parlamentares em 2006. Certo. Tá, para reconstituir a autoridade palestina. Todos os que participam entre os palestinos da pactuação que levaria à convocação dessas eleições aceitam, de uma forma ou de outra, a ideia de 2 estados. Vamos construir o Estado palestino ao lado do Estado de Israel, incluindo o Hamas. O Hamas também aceita essa tese. Do jeito dele, o Hamas considera isso
não como uma decisão permanente, mas como uma decisão condicionada. Ou seja, o Hamas propunha uma suspensão por um prazo ilimitado de qualquer hostilidade e aceitação da construção do Estado palestino nos 21% determinados pela Resolução 242. Tem eleição presidencial, eleito presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que é o presidente até hoje, do Fatah, desse grupo nacionalista favorável ao Acordo de Oslo. Né? Favorável ao Acordo de Oslo. Tá vivo ainda? Ainda é o presidente da Autoridade Palestina, com 88 anos. Mahmoud Abbas, era muito conhecido porque ele era um dos companheiros mais próximos de Arafat durante o período de resistência. Ele chamava Abu Mazen, né? Era o nome de guerra dele durante a resistência. Né? É eleito, então, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina incluía tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza. Em 2006 ocorrem eleições parlamentares. E quem ganha as eleições parlamentares? O Hamas. Hamas é vitorioso eleitoralmente. O Hamas faz maioria no parlamento palestino. O Hamas faz maioria no parlamento palestino e, pelas regras da Autoridade Palestina, cabia ao Hamas, por ter maioria parlamentar, indicar o primeiro-ministro do governo. Sim. O regime da Autoridade Palestina é um regime semipresidencialista. O presidente da República tem muitos poderes, mas o primeiro-ministro tem que ser aprovado pelo parlamento. O primeiro-ministro é uma espécie de chefe administrativo. É quem realmente comanda, né? Não diria que é quem realmente comanda. Ele cuida. Você tem um presidente, tem um primeiro-ministro. Cara, que sistema político, hein? Sei, vamos ver. Ainda não consegui entender muito bem ainda, mas vamos lá. Pode ou não? Ele cuida da política interna do governo, o primeiro-ministro. Entendi. O presidente da Autoridade Palestina cuida da política externa e da questão militar. Né? Então, o presidente da Autoridade Palestina tem muito poder. É um sistema parecido com o da França. Sim. Você vê que o Macron tem toda a autoridade sobre política externa, sobre a questão da defesa, mas internamente ele tem um primeiro-ministro. Então, o modelo da Autoridade Palestina é semelhante. É legal. Diante do resultado eleitoral, Mahmoud Abbas indica Ismail Haniyeh, um dos chefes do Hamas, para primeiro-ministro. Ismail Haniyeh vira primeiro-ministro. Só que Israel, Estados Unidos e União Europeia... Com aceitação do parlamento, né? Com aceitação do parlamento, claro. Só que Estados Unidos, Israel e União Europeia não aceitam o resultado das eleições parlamentares na Palestina. E exigem de Mahmoud Abbas que expulse o Hamas do governo. Por que expulsar o Hamas do governo? Porque o Hamas, junto com setores do OLP, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, Frente Democrática de Libertação da Palestina, o Hamas compunha, desde os anos 90, a chamada Frente da Rejeição. Uma resistência. Que eram as organizações palestinas que não aceitavam os acordos de Oslo. Por isso, Estados Unidos, União Europeia e Israel não aceitam que o Hamas esteja no governo e questionam, invalidam o resultado das eleições parlamentares palestinas. Ainda que observadores da União Europeia que participaram daquele processo eleitoral tenham declarado publicamente que as eleições parlamentares palestinas tinham sido mais limpas e transparentes do que muitas eleições que ocorriam na Europa. É complicado, né, pô? Foi o povo que escolheu. Aí vem gente de fora e questiona o resultado das urnas. Cara, é muito sem noção essa situação da Palestina, gente. É muito louco. Pode questionar o Hamas, beleza, mas quem quis foi o povo, né? E a vontade do povo, então, ali não foi respeitada. Difícil. Mas eles não aceitam o resultado eleitoral. Entendo. E fazem um acordo para pressionar Mahmoud Abbas a demitir o Hamas do governo. E o Abbas não aceita isso, no primeiro momento. E Estados Unidos, União Europeia e Israel decretam bloqueio total contra a autoridade palestina até que o Hamas fosse expulso do governo. Bloqueio total era, não entrava mais um centavo de recursos financeiros, Israel controla tudo, pelos acordos de Oslo, para a autoridade palestina. A autoridade palestina estava
decretada a viver a pão e água, mais água do que pão, e mesmo assim a água não era suficiente, enquanto mantivesse o Hamas no governo. Um ano depois, 2007, Mahmoud Abbas não resiste mais à pressão e demite Ismail Haniyeh do governo. Qual que é a opção, né, gente? Tem nem pra onde fugir, né? Vai fazer o quê? Cara, é tudo amarrado. É tudo muito amarrado essa situação. Expulsa o Hamas do governo. E aí o Hamas, em retaliação a essa expulsão, é então que o Hamas expulsa o Fatah, partido de Mahmoud Abbas, da faixa de Gaza. Na faixa de Gaza é onde o Hamas tinha mais força. O Hamas também existe na Cisjordânia, mas era na faixa de Gaza que ele tinha sua fortaleza. Aí então o Hamas ataca, expulsa o Fatah da faixa de Gaza. Mas isso não acontece mais num contexto político. Aí já é um contexto realmente violento. Sim, porque o Fatah... Com retaliação real de claro, vidas o ali. Fatah se nega, reage contra a expulsão, e o Hamas implementa essa expulsão de forma violenta. Meio que rola uma guerra civil palestina, praticamente. Naquilo que foi conhecido pela imprensa, foi carimbado pela imprensa como a pequena guerra civil palestina. Ou seja, o confronto entre o Hamas e o Fatah na faixa de Gaza. Você sabe me noticiar se nesse confronto, quando o Hamas vai de retaliação ao que seria a expulsão dele, a população palestina apoia o Hamas meio a meio? O que eles entenderam? Olha, nunca mais houve eleições na Palestina desde 2007. Nunca mais, sim. Mas a população... As pesquisas indicam que o Hamas, até hoje, é majoritário na população palestina. Ou seja, se houvesse eleições... Por que não houve eleições? Então, né? Porque, assim, o que chega pra gente é que o Hamas é opressor, que arrebenta com o povo palestino também, que detona o povo palestino também. Será que estão nos manipulando também? E aí, né? Como é que a gente fica nessa? É muito difícil. É muito difícil realmente em quem acreditar, né? O Hamas ganharia não só o parlamento, como a presidência da autoridade palestina. Não necessariamente o Hamas sozinho, mas o Hamas e as forças que compõem ou compunham a frente da rejeição aos acordos de Oslo. Então, o Hamas expulsa o Fatah. E o que faz Israel? Israel cerca Gaza. Isso aí é quando vira Israel bloqueia Gaza completamente, por terra, mar e ar. Aí é que Gaza, em 2007, se transforma na maior prisão a céu aberto do mundo. Realmente ali é um campo de concentração. É um campo de concentração. Eu faria uma... É isso aí, galera. Se você gostou desse corte, se inscreva no meu canal, deixe a sua opinião aqui nos comentários, deixe seu like e até o próximo vídeo.